Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Shushan, lírio, uma palavra cheia de surpresas, a começar pelo fato de que ela pode ter origem estrangeira, mas representa Israel de diversas maneiras e em muitos níveis. Shushan também é um termo que se liga a outras palavras, raízes e significados de forma bastante incomum. E tudo isso vamos detalhar na primeira etapa do estudo. Esses pontos são bem curiosos, porém serão apenas como uma introdução, um exercício para abrir a nossa mente às perspectivas tão grandiosas que vêm do hebraico. Mas depois disso vocês verão algo realmente magnífico. É difícil até mesmo descrever em palavras. E talvez as palavras nem sejam necessárias, porque é a própria forma do lírio que vai nos revelar toda a glória da sua criação e do seu significado. Vamos então começar o nosso mergulho. Shushan ou Shoshan, a palavra hebraica que representa o lírio. Os etimologistas, que são as pessoas que estudam as palavras e as suas raízes, dizem que esse termo é estrangeiro, possivelmente de origem egípcia, copta, que é uma variante do egípcio, ou ainda acadiano, que é uma linguagem anterior a todas essas. Essa palavra, então, ela foi trazida de um idioma estrangeiro, adaptada e incorporada ao hebraico. Porém, o mais interessante de tudo é que quando esse tipo de caso acontece e nós olhamos para essas palavras a partir do próprio hebraico, nós conseguimos encontrar diversas significações, características e conexões com outras palavras que vão nos trazer muitas revelações nas escrituras. Esse não é um caso isolado. O nome Esther, por exemplo, também é de origem estrangeira, persa. Porém, quando ele é analisado a partir do hebraico, nós encontramos mensagens grandiosas ali, inclusive que estão relacionadas à própria missão de Esther. Aliás, se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, assista no canal o vídeo Hadassah Esther, Significado e Essência dos Nomes. Lá você vai ter uma compreensão mais completa a respeito desse fato. E aqui acontece o mesmo com a palavra Shushan, lírio. Nós vamos encontrar uma grande riqueza quando esse termo é analisado a partir do hebraico. Além de lírio, Shushan também é o nome de uma cidade de Elam, conhecida hoje como Pérsia, onde estava o Palácio Real. E lá viveram a rainha Esther, Neemias também passou por ele e Daniel, em uma visão, se encontrou nesse mesmo palácio. Como eu disse, Shushan não tem origem hebraica. Assim, ela não é formada a partir daquela raiz tradicional de 2 ou 3 letras. Porém, ela possui um formato muito característico, com o uso de 2 letras shin. Esse formato não ocorre com muita frequência no hebraico. E o mais interessante aqui é que essas poucas palavras também têm significados que estão diretamente relacionados a Shushan. Vamos ver essas palavras então. Começando pelo verbo sus, que também é encontrado na escritura com a leitura sis. Esse verbo, ele significa exultar, regozijar, demonstrar alegria. A letra shin aqui, ela é lida de maneira mais suave mesmo, como sus ou sis. Outra palavra é shesh, um substantivo masculino ou feminino que indica o número 6. E essa mesma palavra também representa o linho, aquele tecido que é largamente referenciado em toda a escritura. Outro termo que usa o duplo shin é shaish, também aparecendo como shesh, um substantivo masculino que representa o alabastro ou o mármore branco. E também o termo yashesh, um adjetivo que significa idoso, ancião, uma pessoa de cabelos brancos. Essas são algumas das palavras principais com esse formato que estão muito relacionadas a Shushan. Podemos agrupar todos esses termos que vimos anteriormente dentro de alguns conceitos principais que se relacionam com o lírio. É curioso aqui que diversos desses conceitos se ligam em muitos textos bíblicos, mesmo textos que não tratam a respeito de Shushan. Porém, tudo aquilo que o lírio representa está conectado, e essa conexão vai além da própria palavra.
Vamos ver aqui quais são esses conceitos principais. O primeiro grande conceito é a cor branca, e dentro dela nós encontramos diversas dessas palavras que vimos anteriormente. Por exemplo, quando falamos em tecido, temos o linho. E o linho, por sua vez, ele tem uma representação de pureza e justiça. Ainda dentro do branco encontramos pedras nessa mesma cor, o alabastro e o mármore branco. O branco também se relaciona a pessoas, aquelas de idade mais avançada, pelo fato de possuírem cabelos brancos. Um outro grande conceito é o número 6, pelo fato do lírio possuir 6 pétalas. Além destes, ainda vemos a alegria, o perfume e a beleza conectados a esse conjunto. Esses são alguns dos conceitos principais que estão relacionados ao lírio. Agora vamos trazer alguns exemplos desse entrelaçamento que eles fazem nos textos da Escritura. Nesse primeiro exemplo, vamos encontrar o linho, shesh, com os seus conceitos de pureza e justiça relacionados à alegria, que também tem aquela formatação, a palavra sus. Vamos ler um texto em Apocalipse 19. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Esse texto aqui, ele tem uma conexão direta com Isaías 61. Vamos ler e depois comentamos tudo. Regozijar-me-ei muito em Adonai. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com esplendor, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Vejam que os dois textos tratam exatamente dos mesmos pontos. Aqui, inclusive, está destacado nas mesmas cores. Percebam que interessante. O próprio texto de Isaías, ele começa com o verbo sus, relacionado à alegria, sos assis, que significa exultarei, ficarei imensamente feliz. E o porquê dessa alegria? Porque Adonai nos vestiu de linho fino, ele nos trouxe vestes de salvação. Então aqui o linho representa todos esses aspectos espirituais, a salvação dessas pessoas que tiveram uma vida de justiça, pureza e boas obras. E essas vestes brancas, puras, de linho fino e resplandecente, são como as vestes da noiva, que se preparou durante todo esse tempo para o seu noivo, chegando então às bodas do Cordeiro. Nesses dois textos, então, encontramos todos esses conceitos ligados. O linho na forma física como um tecido, também nas suas representações espirituais de pureza e justiça, e tudo isso envolvido pela grande alegria da salvação. Nesse próximo conjunto de textos, veremos o conceito do branco aplicado ao linho e ao alabastro, e ainda os próprios lírios como expressão de beleza, pureza e esplendor. O primeiro texto está em Ester 1:6 e diz o seguinte: o jardim possuía cortinas brancas e azuis, atadas com cordões de linho e púrpura, a argolas de prata, em pilares de mármore. Esse texto aqui, ele apresenta 3 níveis da cor branca. São cortinas brancas, atadas por cordões de linho, que também são brancos, envolvendo colunas de mármore, a pedra branca. No entanto, esse texto ele não repete as palavras, ele traz uma palavra diferente para cada um desses itens brancos. O branco das cortinas, que representa o algodão ou um linho fino, é tratado como hur, e o linho dos cordões está registrado na palavra butz. E nos pilares de mármore, aí sim, nós temos o termo shesh. Alguns outros exemplos são encontrados na construção do primeiro templo. David prepara os materiais para o seu filho Shlomo e dentre eles muitas pedras de mármore, um texto que está em 1 Crônicas. Além disso, quando Shlomo já está construindo o templo, nós vemos alguns fatos pontuais aí a respeito dos lírios. Vejam só, em 1 Reis diz o seguinte: os remates que estavam sobre o alto das colunas no pórtico
figuravam lírios e eram de 4 côvados. Os lírios aí estavam inseridos na arquitetura dos pilares, colocados bem ao alto como uma forma de ornamentação. Logicamente, podemos perceber aí um sentido espiritual nessa arquitetura, onde tudo aquilo que os lírios representam é colocado no topo, como a coroa de cada coluna. Além dessas 2 colunas de entrada que vocês veem aqui na imagem, também havia o mar fundido, essa grande bacia de metal com água dentro que era colocada na entrada do templo. E diz o seguinte: a sua grossura era de 3 polegadas e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Ele levava 2.000 batos, uma medida enorme de quantidade de água desse reservatório. Essa água era utilizada pelos sacerdotes antes de adentrarem ao templo. Através desses textos, percebemos que os lírios e também os materiais associados a ele, como o linho e o alabastro, eram utilizados como uma expressão de beleza, pureza espiritual, quando relacionados às colunas do templo, e também de esplendor, riqueza no palácio de Ester. Nesses próximos exemplos, veremos a figura do lírio representada no alabastro, essa pedra branca que era também bastante cara na sua beleza e também no perfume. Yeshua é ungido com óleos caríssimos guardados em vasos de alabastro. Vemos 2 narrativas diferentes. A primeira delas, em Lucas, acontece quando Yeshua é chamado para jantar na casa de um fariseu e uma mulher pecadora que fica sabendo desse jantar, está na mesma casa, ela leva um vaso de alabastro e unge os pés de Yeshua com o seu perfume. A atitude dessa mulher representa sua humildade e agradecimento pelo perdão dos seus pecados. Uma outra narrativa, que consta em Mateus, Marcos e João, já trata a respeito de outro contexto. Na cidade de Beit Aniá, que significa casa do pobre, traduzida por Betânia, na casa de Shimon ou Simão, encontravam-se os 3 irmãos amigos de Yeshua, Miriam, Marta e Elazar, ou Lázaro, aquele que ele ressuscitou. E Miriam, a irmã de Elazar, ela derrama nardo puro sobre a cabeça de Yeshua e também unge os seus pés. E tudo isso ela faz com o sentido de preparação para o sepultamento de Yeshua. Em poucos dias aconteceria o sacrifício de Yeshua. E tudo isso que Miriam fez foi como que preparando o corpo do mestre para esse momento. Yeshua, inclusive, diz que a atitude dessa mulher seria lembrada em todo lugar onde se anunciassem as boas novas. Nesses exemplos, então, onde sequer aparece o lírio, nós vemos aí os conceitos que estão envolvidos com ele. O alabastro, a pedra branca, o perfume. Também notamos a questão da beleza e da sofisticação dessa pedra, do valor caríssimo que tinham esses óleos dentro dos pequenos frascos de alabastro. Nos próximos exemplos, veremos a presença da palavra lírios, no plural, Shoshanim, associadas à alegria, à pureza e também ao número 6. Todos eles estão em Salmos. O primeiro texto está no Salmo 45 e diz o seguinte: ao músico principal sobre Shoshanim, sobre lírios, dos filhos de Korah ou Coré, aqueles que escreveram esse salmo, um masquil, ou seja, um salmo que é para instrução, meditação ou que traz sabedoria, uma canção de amor. Então esse Salmo 45, ele é tudo isso. Essa introdução nos fala a respeito do que é o Salmo. A outra ocorrência sobre Shoshanim é no Salmo 69 e diz o seguinte: ao músico principal sobre Shoshanim, por David. Esse aqui já é um salmo escrito por David. E a última ocorrência se dá no Salmo 80, que diz o seguinte: ao músico principal sobre Shoshanim Edut, lírios do testemunho, de Asaf, que é o escritor desse salmo, um mismor. Mismor é um salmo para cantar. Esta é a referência do Salmo 80. E este é o único salmo onde consta essa expressão, Shoshanim Edut, lírios do testemunho.
o que seriam então esses Shoshanim referenciados aqui nos Salmos. Não se tem certeza até hoje a respeito do que eles tratam, mas a interpretação judaica se volta para a questão da música. Então, uma primeira possibilidade é que Shoshanim seriam cornetas em formato de lírio, que tinha sua boca como que o formato do lírio aberto, como uma taça. Outra possibilidade é que Shoshanim fosse um instrumento de 6 cordas, porque o 6 está diretamente relacionado ao fato do lírio possuir 6 pétalas. E ainda uma outra interpretação diz que Shoshanim poderia ser um tipo de melodia específica para o salmo. Assim, quando o músico principal lesse, ele saberia que deveria tocar nesse salmo essa melodia específica. Nesses exemplos, então, constando a palavra Shoshanim, conseguimos extrapolar e ver a relação que ela estabelece ainda com o número 6, com a questão da alegria, uma vez que eram salmos, louvor para Adonai. E, logicamente, também envolvia aí a questão da pureza. Todo louvor deve estar voltado para esse sentido. Agora, o último exemplo e certamente o mais interessante de todos, que vem das palavras de Yeshua. Nesses 2 textos, veremos como Yeshua explica os lírios com 2 conceitos que aparentemente não têm nada a ver com eles, mas quando a sua frase é analisada a partir do hebraico, tudo isso vai fazer ainda mais sentido. Vamos ler aqui, em Mateus 6. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vamos olhar agora esse texto de uma maneira mais profunda. Como podemos encontrar os conceitos que vimos anteriormente aqui? O primeiro ponto que Yeshua levanta é que os lírios não trabalham, eles não se fadigam, não se cansam. E aqui encontramos uma relação direta com o número 6. Não existe esse número no texto, porém, o 6 está diretamente ligado ao trabalho, pois Adonai deu 6 dias para que o homem trabalhasse, para suas atividades cotidianas. A outra parte da frase de Yeshua traz um exemplo de trabalho. Ele diz que os lírios não fiam, não tecem. Mas, fazendo uma metáfora aí, se os lírios fiassem, se eles produzissem a sua própria roupa, do que eles se vestiriam? Logicamente de shesh, de linho branco finíssimo. Notem então que nesse pequeno texto, Yeshua fala dos Shoshanim, dos lírios, incorporando seus 2 maiores conceitos, o do número 6 e o da cor branca, representada aí pelo linho. Lembrando ainda que ambos são uma mesma palavra no hebraico, shesh. Yeshua ainda fala da grande beleza dessas flores, do seu esplendor. Mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu como qualquer um deles. Nessa pequena frase de Yeshua, conseguimos então ver todos esses conceitos do lírio, associados de uma forma magnífica. O número 6 na questão do trabalho, também as vestes dessas flores que seriam feitas de linho fino e ainda toda a sua grande beleza e glória, maior que a de Salomão, o rei mais rico que já existiu. Tudo que vimos até então são paralelos muito marcantes na figura do lírio. Porém, agora veremos algo ainda mais surpreendente. Essa relação aparentemente desconexa entre a cor branca e o número 6, ela existe além da palavra Shushan, além desse formato do duplo shin. Ela aparece no hebraico também na raiz Lamed Bet Nun, nessas 3 letras que dão origem a diversas palavras, e todas elas fazem uma relação com a cor branca ou com o número 6. É bem interessante. Primeiramente, vamos ver a relação que ela estabelece com o branco. Dessa raiz provém um adjetivo e também um nome próprio, Lavan, que significa exatamente branco. Lavan é o nome original de Labão, pai de Leia e Raquel, as esposas de Yaakov, Jacó. Lavan, como verbo, significa ser branco, tornar branco, purificar,
e também fazer branco. E esse fazer branco está relacionado a fazer tijolos. Esse ponto tem duas conexões. A primeira delas é pelo fato de se produzir tijolos com argila branca e a segunda é a que vamos ver aqui na sequência. Ela vem do formato do verbo lelaben, que significa aquecer, queimar, tornar branco de calor. Então esse verbo, como vocês veem, ele tem a mesma raiz, lamed bet nun, e ele tem esse sentido do queimar até aquele ponto de se tornar branco, de tão quente. Por essa razão, lavan está relacionado a esse fazer branco, sendo que esses tijolos, eles têm uma relação tanto com o material, com a argila branca, quanto com o processo, que é queimá-los até o ponto de deixá-los brancos de calor. E desse modo a palavra tijolos está relacionada também com esse verbo. Daí surge então o termo levená, tijolos ou esse pavimento de tijolos. Dessa mesma raiz também surge outra palavra, levaná, que significa lua, pela questão de ser o astro branco. E aí esse termo é utilizado apenas na forma poética, existindo outra palavra, yareach, utilizada no contexto geral. Da mesma raiz também sai o termo levoná, que significa incenso, pelo fato de ser um pó branco aromático. Vocês veem que tudo aí está relacionado à questão do branco. Um outro termo é Levanon, que significa Líbano. E aí a relação está no fato da extremidade do Líbano ser vista a partir de uma montanha branca. E o último termo é Libné, que é o álamo branco. É uma árvore, o lado de cima das folhas são verdes e o lado de baixo é branco. Todos esses termos, então, que provêm dessa mesma raiz, estão relacionados com a cor branca. Vocês podem perceber que todos são bastante diferentes entre si. Tijolos, lua, incenso, um país, uma árvore e até mesmo o nome de uma pessoa. Porém, todos eles estão sob o conceito do branco. O hebraico trabalha muito dessa forma. Então, aqui temos um grande leque de palavras que estão sob essa raiz. Agora vamos ver como a raiz lamed bet nun se relaciona com o número 6, e ela vai se dar justamente em relação ao trabalho, como vimos anteriormente, na figura dos tijolos. O primeiro texto que usa essa palavra aparece na construção de Babel. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, nilbená levenim, e queimemo-los bem. E foram para eles o tijolo por pedra e o betume por argamassa. Aqui estão as duas palavras destacadas do texto, nilbená levenim, que nós façamos brancos, façamos tijolos. Como vocês veem, essas três letras em azul são as mesmas da raiz, lamed bet nun. Elas aparecem nas duas palavras. E a forma do verbo utilizada aqui, nilbená, ele tem um sentido de encorajamento. Então, a repetição desses termos, dessa raiz, reforça essa atitude, essa exortação para que se fizessem tijolos, para que se trabalhassem. E existe um fato muito curioso aqui na palavra tijolo. Percebam aqui novamente as cores destacadas. Essas três últimas letras formam um verbo, o verbo baná, que significa construir, edificar. Vejam que interessante. Dentro da própria palavra tijolo existe o verbo edificar, construir. A própria função do tijolo está contida nas suas letras. Muitas vezes encontramos essas preciosidades dentro do hebraico. Existe ainda uma outra perspectiva que associa os tijolos ao número 6 nas Escrituras. Lemos em Naum 3,14. Tira a água para o tempo do cerco, reforça as tuas fortalezas, entra na lama, pisa o barro, pega na forma para tijolos, fortalece a alvenaria. A expressão utilizada nesse texto, hahaziki malben, tem esses dois significados destacados em azul. Na verdade, ambos estão ligados. A intenção
é fazer mais tijolos justamente para reparar as brechas e reforçar a construção. Já sabemos da ligação de levenar, tijolo, com o número 6 em duas instâncias, por causa do trabalho, que tem 6 dias, e também por causa do verbo baná, construir, que está dentro da própria palavra. Mas aqui vemos ainda uma terceira conexão. O texto fala a respeito de pegar a forma de tijolos. E aqui na imagem podemos ver uma delas. Essa daqui é egípcia, foi encontrada em um templo em Tebas e é da 8ª dinastia, cerca dos anos 1550 a 1300 antes da Era Comum. E quando pensamos em construções, principalmente as mais antigas dos tempos bíblicos, temos que lembrar que basicamente eram usados dois materiais, ou elas eram feitas de pedras ou de tijolos. E aí está a grande diferença. As pedras são obras de Adonai, são irregulares por natureza. Já os tijolos, que são obra humana, são feitos em formas. E essas formas são retangulares, ou seja, possuem 6 dimensões. Lado direito, lado esquerdo, frente e verso, parte superior e inferior. Portanto, o tijolo, a obra humana, que é material de trabalho, se mostra mais uma vez ligado ao número 6. Resumindo todos esses paralelos, então, vemos o seguinte. Começamos o estudo com a palavra Shushan, que tem esse formato do duplo shin. Outras palavras com esse mesmo formato têm significados que aludem ao próprio lírio, seja na sua cor ou no seu número de pétalas. E depois encontramos uma outra raiz que não tem nada a ver com esse formato do duplo shin, que é completamente diferente, que também se mostra alinhada com esses dois conceitos, do branco e do 6. O termo lavan, que é o nome próprio, também um verbo, significa ser branco, purificar ou ainda fazer brancos, que é fazer tijolos. Dessa própria raiz surge a palavra levenar, tijolo, que é um material de construção. Dentro da palavra levenar, tijolo, vimos que existe o verbo baná, que significa construir, e ainda a forma de tijolos, que tem 6 dimensões. Ou seja, esses 3 últimos conceitos se ligam sem sombra de dúvida ao número 6 na questão do trabalho. Então vemos aí alguns fatos bem curiosos. 2 conceitos que aparentemente são desconexos, a cor branca e o número 6, porém se mostram muito conectados, em 2 formatos de palavras que não têm nada a ver um com o outro. O hebraico realmente é cheio de surpresas. Agora vamos falar um pouco sobre a matemática do lírio, dessa geometria na qual ela foi criada. E essa observação vai mostrar que a simetria de Shushan não é simplesmente um aspecto natural da flor, mas ela estabelece uma conexão direta com o hebraico e com o povo de Israel. Quando observamos essa simetria das pétalas do lírio, imediatamente vamos lembrar de um símbolo muito associado a Israel, a estrela de 6 pontas, um símbolo que está presente na sua própria bandeira. Essa estrela não é um símbolo bíblico, ela não aparece nas Escrituras, porém, historicamente, ela faz parte do povo judeu há muito tempo. Desde os anos 1350, mais ou menos, esse símbolo veio a público como representação dos judeus, até o momento em que a nação de Israel foi instituída oficialmente e aí a estrela de 6 pontas passou a fazer parte da sua bandeira. E uma informação complementar, o fato da bandeira ser branca também, com essas 2 listras azuis, é uma referência ao talit, aquele manto de oração usado pelos judeus. Essa estrela é conhecida por Magen David, escudo de Davi. Apesar da sua referência não constar nas escrituras, a palavra Magen aparece por muitas vezes. E a primeira delas já dá uma explicação bastante clara do que é verdadeiramente a Magen. Vamos ler aqui em Gênesis 15. Não temas, Avrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será muitíssimo grande. Nessas palavras do próprio Adonai, vemos que ele se coloca como o escudo de Avrão.
Avram ou Abrão, ele não tinha mudado de nome ainda. Porém, Adonai já se coloca, já se apresenta como o seu escudo, como aquele que realmente protegeria Abrão de qualquer coisa. Então, a Magen, ela não é um símbolo de proteção, mas o Altíssimo é a Magen do povo de Israel. Como vemos aqui na própria Escritura, inclusive a própria tradição judaica, que muitas vezes apresenta o termo Magen David, sempre vai colocar que a verdadeira Magen, o verdadeiro escudo, é Adonai. Essa estrela é apenas um símbolo representativo da nação judaica. Assim como todo povo, toda cultura tem os seus símbolos, as suas bandeiras, este é o ícone que está associado à nação judaica. Mas logo na sequência vamos ver um pouco mais detalhadamente a respeito desse símbolo. O fato de Israel usar esse símbolo, essa geometria tão perfeita da estrela, que é também uma representação do próprio lírio, não é por acaso. Nós vamos encontrar textos na Escritura que mostram o lírio como representação do próprio povo de Israel. E isso não é apenas em texto. Vamos olhar aqui algo muito interessante agora. Até aqui estamos analisando a geometria como formas. Porém, a geometria no hebraico também se revela a partir das suas palavras, da gematria. A gematria nada mais é do que geometria de palavras. Vamos então olhar agora o que essa geometria pode nos mostrar. A palavra Shushan, lírio, tem soma total de 656. E com esse mesmo valor, encontraremos palavras que nos trazem novamente a mesma mensagem. A verdade é sempre exposta de muitas formas, e o hebraico nos mostra isso constantemente. Vejam aqui essa expressão, Avraham veItzhak veYakov, os três patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Esta expressão, com o nome dos três patriarcas, somam exatamente 656. A mensagem não poderia ser mais clara. O nome dessas três pessoas, que são a maior referência ao povo judeu, tem a mesma equivalência de Shushan, lírio, a flor que também representa Israel. E como eu disse, nas Escrituras nós temos a comparação de Israel ao Shushan, ao lírio. Vamos ler aqui em Rocheia, Oséias 14, 4, 5. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como o orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Israel, então, aqui recebe o orvalho de Adonai e ao fim dos tempos florescerá como o lírio, como essa bela flor, abrindo suas pétalas e lançando raízes tão fortes como o cedro do Líbano, uma representação também do cumprimento das promessas de uma terra onde Israel poderia viver em paz. Vemos também algumas referências em Shir HaShirim, Cânticos dos Cânticos. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. E também, suas faces são como um canteiro de especiarias, flores de doce perfume, e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Esses textos aqui tratam da noiva, que também é uma referência a Israel. Lembrando que Israel nas Escrituras é um povo, o povo que segue o Deus de Israel. Ele compõe os judeus de DNA, desde os hebreus que receberam as promessas através de Abraham, a todos aqueles que não fazem parte do povo como sangue, mas que vieram de outras nações, de outros lugares e foram enxertados nesse povo, enxertados à oliveira, e passaram a servir a esse único Deus. Esse é o verdadeiro Israel, um único povo, composto de judeus e não-judeus, todo ele que será regido pelo único rei, o Messias. Então, como vemos, Shushan, o lírio, é uma grande figura de Israel. E Israel também é a própria representação da noiva, aquela que, como o lírio, tem as suas vestes brancas, guarda a sua pureza e o seu perfume, aguardando o seu noivo.
Vamos voltar um pouquinho agora na Magen David e procurar entender esse símbolo em maior profundidade. Como eu disse, ele não está presente nas escrituras, nem mesmo há evidências históricas de que David realmente utilizou esse símbolo nos seus escudos ou em qualquer outro objeto. Porém, é um símbolo muito interessante, tem muitas representações e nós podemos buscar também essa compreensão no nível mais elevado. Existe uma interpretação dos sábios que diz o seguinte: essa estrela representa integralmente o nome de David. Como é isso? Nós precisamos olhar para o paleo-hebraico, que é aquela escrita hebraica mais antiga, que inclusive era utilizada na própria época do rei David. Esse alfabeto era anterior ao que utilizamos hoje, porém todo o simbolismo de suas letras é preservado. Aqui está o nome de David escrito no paleo-hebraico. Percebam que as letras inicial e final são triângulos. Então daí que vem a formação do símbolo. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Aqui vocês veem o comparativo com a escrita moderna que utilizamos. A letra central, o Vav, tem o sentido de conectar as coisas, é um gancho. Assim, as duas letras Dalet do nome de David, a primeira e a última, elas se unem, elas formam uma conexão entre si. E assim, juntas, elas vão dar origem à estrela de 6 pontas, a Magen David. Esses triângulos, um que aponta para cima e um que aponta para baixo, possuem diversas leituras. Uma delas que é bastante clara é a união entre céu e terra. Céu, o triângulo superior, aquele que aponta para baixo, e a terra, o triângulo inferior, que aponta para cima. Assim, essas duas realidades se interconectam, elas se tocam na Magen David. É uma representação muito interessante e que faz todo sentido com as escrituras, uma vez que a terra é espelho dos céus. E quando ambos se tocam, quando a realidade celeste toca a terrena, temos aí o acontecimento de milagres. Um último fato muito interessante também é que a própria expressão Magen David também tem 6 letras, exatamente como as pontas desse símbolo. Vamos olhar essa simetria do lírio sob um outro aspecto agora. Vemos aqui o nome David, que é o representativo dessa estrela de 6 pontas. Uma outra palavra que já vimos anteriormente, que tem esse formato do duplo shin, estando ligada também ao lírio, é o verbo sus, que significa se alegrar, exultar, regozijar-se. Percebam agora a simetria que existe entre o próprio formato dessas duas palavras. Ambas têm 3 letras, sendo a inicial e a final iguais, e no centro um Vav. O formato é o mesmo, e não para por aí. Como vimos, a letra Dalet de David, no paleo-hebraico, é um triângulo, uma forma com 3 pontas. Até mesmo na escrita atual, o Dalet mantém suas 3 pontas. Vejam só. Por outro lado, a letra que se repete na palavra sus é Shin, também uma letra formada na base do 3. Possui 3 hastes e até mesmo a sua gematria é 3 ou 300. Então, vemos aqui 2 níveis de conexão entre essas palavras a partir do seu formato. Mas será que os seus significados também têm esse paralelo? Vamos ver. David, o maior rei de Israel, foi a maior figura do Mashiach. Muitas profecias, inclusive, utilizam a expressão meu servo David para se referir a Yeshua. Portanto, podemos dizer que David tem esse grande paralelo com Mashiach. Por sua vez, a palavra Mashiach tem sua origem na palavra Mashar, que significa ungir. Mashiach significa literalmente ungido, aquele que foi ungido pelo próprio Adonai. E observando a palavra Mashar, se nós trocarmos de posição a primeira e a segunda letras, encontraremos uma nova palavra, o verbo samar. Vejam só o que esse verbo significa. Se alegrar, exultar. Ele tem exatamente o mesmo significado da palavra sus. Voltamos aqui para o princípio, fechamos esse ciclo e percebemos então aquilo que já era bastante claro.
David, como a figura do Mashiach, é aquele que é a nossa alegria, aquele onde exultamos, aquele que é a nossa esperança. E aqui, a própria grafia das palavras, as suas letras nos indicam essa conexão. Todas elas ligadas, então, ao próprio formato do lírio. São várias camadas de leitura aí, mas todas elas se unem, apontando para essa mesma simetria maravilhosa do lírio, trazendo grandes mensagens para nós. E como estamos tratando de palavras como formas, como elementos de simetria, vamos olhar para o formato-chave deste estudo, o duplo shin. Além de ser o elemento principal de várias palavras relacionadas a Shushan, ao lírio, ele também define duas das principais características dessa flor, a cor branca e o número 6, ambas as palavras lidas como shesh. Como vimos, cada letra Shin está diretamente ligada ao número 3, na sua gematria, nas suas 3 hastes e nas suas 3 pontas superiores. Assim, nas pétalas do lírio, encontramos um Shin para cima e um Shin para baixo. A própria palavra que representa as duas maiores características dessa flor estão codificadas na sua própria forma natural. Agora, a partir de toda essa fundamentação, estamos prontos para o nosso mergulho mais profundo. Vamos olhar para a palavra Shushan nessa mesma perspectiva e ver o que encontramos. Além das letras Shin, a palavra ainda possui mais 2 letras, aqui marcadas em dourado. O Vav, que está entre os 2 Shin, e o Nun Sofit, o Nun final. Essa letra que é muito parecida com o Vav na sua forma final, porém ela tem uma haste mais alongada. E aqui nós veremos algo magnífico, o reflexo daquilo que eu tratei no início do vídeo. Quando uma palavra estrangeira é trazida e incorporada ao hebraico, e quando nós a analisamos a partir do próprio hebraico, encontraremos uma série de significações que vão muito além dos seus significados no idioma original, pois ela foi trazida para o idioma da criação. Aqui veremos um exemplo perfeito e belíssimo disso. Olhem agora para a parte interna do lírio, todas essas hastes que saem do seu interior. Essa é a parte reprodutiva da planta. São os estames, a sua parte masculina, e o pistilo ou carpelo, que é a sua parte feminina, essa haste mais longa com 3 bolinhas brancas na ponta. Vejam só se essas 2 partes não são uma representação exata das 2 letras de Shushan. Vav, a letra que representa a parte masculina, e Nun, a parte feminina, essa mais longa que se projeta para fora. Realmente, a estrutura natural do lírio, ela espelha em perfeição a própria palavra Shushan. Maravilhoso, não? Mas isso é só a superfície, o paralelo das letras com a forma. Podemos dizer que fizemos uma comparação do corpo do lírio com o corpo da palavra Shushan. Agora vamos olhar para a alma, para os sentidos mais internos das letras. O lírio é classificado como uma flor trímera, ou seja, que é formada a partir do número 3 e dos seus múltiplos. Todas as suas estruturas, como pétalas, estames, carpelos e outras ainda, estão sempre presentes em número de 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Olhem agora para o número de estames da flor. São 6. Essa imagem é um desenho, mas ela representa fielmente o lírio. Os seus estames também são em número de 6. E qual é a letra que tem essa gematria? Qual é a 6ª letra do alfabeto? Justamente, o Vav, a mesma que a representa. Existe ainda outro aspecto mais profundo. As letras hebraicas também são divididas entre letras de aspecto masculino e letras de aspecto feminino. Isso não tem exatamente a ver com a gramática do idioma, mas ela também transparece na sua aplicação. Esses aspectos masculino e feminino das letras levam em consideração muitas coisas, como os seus significados, a sua forma, posição no alfabeto, entre outros pontos.
E o que veremos aqui é mais uma vez a perfeição em todos os níveis. A letra Vav, a sexta letra, que tem a forma dos estames, a parte masculina, é também uma letra de aspecto masculino. Na própria gramática, o Vav é usado como sufixo para indicar o pronome possessivo masculino, no singular. Por exemplo, para dizer que um objeto pertence a um homem, que é dele, é acrescentado um Vav no final do substantivo. A gramática, então, também mostra para nós esse aspecto masculino do Vav. E como a perfeição de Adonai está nos menores detalhes, a letra Nun, que representa a parte feminina do lírio, é também uma letra feminina. E essa característica é tão marcante que essa é justamente a letra utilizada para identificar o gênero feminino. Em qualquer dicionário hebraico-português, vocês verão a letra Nun junto a uma palavra, se ela for um substantivo ou um adjetivo feminino. Isso porque o Nun é uma abreviação de Nekevá, a palavra que significa mulher, fêmea ou o gênero feminino. Vejam a perfeição absoluta da biologia dessa flor com as próprias letras hebraicas, em tantas camadas de revelação, até nos menores detalhes. É a glória de Adonai se revelando através da sua criação. E assim é Shushan, uma simetria perfeita, uma matemática calculada, desde o projeto da própria flor até as letras hebraicas da palavra que a representa. Shushan, uma palavra de origem estrangeira que adentra ao hebraico e transparece, a partir dele, toda a sua glória. As características naturais do lírio são encontradas em palavras que possuem o mesmo formato do duplo shin, como shesh, que significa linho, alabastro e o número 6. Como referência a Israel, o lírio é representação de pureza, doce perfume, grande beleza, glória e esplendor, exatamente como Adonai deseja que seja o seu povo. E a geometria de palavras, que é a sua gematria e até mesmo a geometria biológica dessa flor, revelam a grande ligação entre o lírio e Israel. Como vimos, desde a Magen David, que se alinha perfeitamente ao formato do lírio, até mesmo a gematria dos patriarcas de Israel e ainda com textos da Escritura que apontam essa referência, o lírio realmente é a figura de Israel. Mais do que uma palavra, Shushan revela a glória de Adonai, descortinando as suas letras no próprio formato dessa belíssima flor. Todas as estruturas que compõem o lírio, as suas pétalas, a sua parte reprodutora, masculina e feminina, todas elas têm uma representação exata e perfeita com as letras que formam a própria palavra Shushan. Encerramos aqui o nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha podido olhar para o hebraico e olhar para a natureza de uma forma mais integrada, porque de fato a perfeição e a beleza de Adonai se refletem em cada mínimo detalhe daquilo que ele criou, seja na natureza, seja na sua palavra, seja no seu idioma. E é maravilhoso quando podemos ter um vislumbre de tudo isso. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo. Shalom!